Hora da Prosa. Pessoal, na Hora da Prosa de hoje, a gente tem um tema muito importante que serve de alerta até para o pessoal que quer ingressar na aviação agrícola. Estou falando do pessoal que voa privado, voa comercial, né, táxi aéreo, voa executivo e até voa comercial nas grandes companhias. Eu acho que aqui, na prosa de hoje, a gente vai falar das habilidades, de fato, que devem ter um piloto agrícola, né? A gente vai fazer algumas analogias, mas também a gente vai dar algumas dicas e falar com pessoas que estão nessa atividade e podem ter mais, assim, informações importantes e talvez até fundamentais para que você faça o teu trabalho de forma segura. Eu estou com o Gabriel Cole aqui, é o diretor executivo do SINDAG, e a Joelis Friedrich. Ela foi a primeira pilota brasileira a comandar o Air Tractor AT-802, que é o maior avião agrícola em uso hoje. Tem mais de 7 mil horas de voo. Hoje ela voa lá na região de Nova Mutum. Ela é carioca, gaúcha de Não Me Toque. Não sei, hoje tá meio difícil, né? Mas a gente vai. Por que às vezes a gente até perde o foco aqui? Eu tô com o WhatsApp aqui e já vocês vão entender essa perda de foco aqui, o quanto ela tem reflexos naquilo que a gente vai falar daqui a pouco. A gente tem como convidado também o Rodrigo Faria, da Jussara, mas ele deve estar voando, então deve estar cuidando das suas atividades. E assim que ele entrar aqui, a gente toca o barco. Viu que eu me distraí aqui e falei que a Joelis é de carioca, mas na verdade ela é do Rio Grande do Sul. Essa confusão aqui se deu justamente quando eu fui olhar aqui uma informação que vinha da assessoria de imprensa me alertando o que pode ter acontecido com ele. Ou está sem internet ou ainda não voltou. Bom, pessoal, obrigado por estarem aqui comigo, né? O tema de hoje é muito importante. Eu mesmo acabei de me distrair aqui e troquei uma informação. Eu queria dar as boas-vindas para o Gabriel. Tudo bem, Gabriel? Tudo bem, Cláudio? Tudo bem, Joelis? Obrigado aí pelo convite e um ótimo 2025 para todo mundo. Para todos nós. Joelis, muito bem-vinda, muito obrigado por vir aqui conversar com a gente sobre esse tema tão importante que pode fazer a diferença nessa atividade. Boa noite, Cláudio. Boa noite, Gabriel. Eu que agradeço o convite e agradeço ainda mais em nome da classe dos pilotos agrícolas, porque realmente é um momento muito delicado para a aviação agrícola e a gente trazer esse debate, esse assunto ao nosso dia a dia, né? Como a gente falou, pode salvar vidas, né? Exatamente. Bom, a gente acompanha aí a dificuldade de se tornar um piloto, né? Sabe que não é uma atividade onde se profissionalizar é barato, muito pelo contrário, é muito caro. Há uma necessidade muito grande de adquirir horas de voo, então você se forma aí PP, né? Depois você tem que adquirir aí acumular umas horas de voo para você se tornar piloto comercial e assim por diante. E tudo isso custa muito dinheiro. Então, o que o profissional quer? Ele quer obter o retorno dele da forma mais rápida, mais segura também. E para isso, ele vai buscar oportunidades no mercado. E a aviação agrícola, a gente tem observado, ela tem atraído, inclusive, gente que já está na comercial, na executiva, por quê? Pela remuneração. Mas a gente tem que avaliar também alguns perfis. Por exemplo, ganha-se muito bem um piloto que tem várias safras, tem uma quantidade de horas muito grande, enfim, está voando aí uma aeronave de grande porte, enfim, tudo isso. Mas a empresa que ele trabalha, não é tão fácil assim chegar e receber esse valor que muitos consideram um excelente valor. Você tem que adquirir experiência, mas tem outra coisa fundamental que a gente estava falando aqui, antes de começarmos aqui a gravar, que é a aptidão. Né? Por exemplo, eu até disse aqui, fiz uma analogia, eu me considero um excelente profissional, um motorista de carro, dirijo há muitos anos, mas se for para competir, me tornar um piloto esportivo, eu já vou aqui ficar muito preocupado, porque não vou me dar bem, eu não tenho essa habilidade. Né? Assim como para você fazer um voo de demonstração, você tem que estar qualificado. O piloto da Esquadrilha da Fumaça, por exemplo, ele passa por um curso específico para isso. Né?
E o voo agrícola, ele é muito próximo de um voo de demonstração, um voo esportivo, porque ele voa baixo. As manobras são muito rápidas e são muito... exigem muito, não só do avião, mas do piloto também. Seria, aqui eu vou até perguntar, começo aqui para o Gabriel. Gabriel, seria essa uma preocupação que o setor deveria ter, as entidades, de escolher a pessoa que tem a aptidão além do conhecimento? Olha, primeiro, né, dizer aí que realmente a gente está muito preocupado, né, a gente está bastante preocupado mesmo, porque por mais que os números que se a gente olhar a estatística, o 2024, em número de acidentes e até em óbitos, ele não foi o pior ano da história. Mas o que está nos impressionando, nos deixando apavorados, na verdade, é a sequência de acidentes. A gente pegou um vazio aí, graças a Deus, sem ter grandes ocorrências, mas agora a gente pegou uma sequência muito grande. E nós estamos aí, depois a Joelise pode confirmar, né? Nós estamos no auge da safra, ainda tem muito auge ainda, tem muito voo para ser feito ainda, né? Então isso sim nos preocupa um monte. Essa questão que você está trazendo sobre a aptidão é algo extremamente importante. Gostei muito da sua reflexão, da forma de pensar, né? Recentemente aí até você mencionou, né, de uma live feita aí com o diretor da ANAC, a gente fez aí antes da virada do ano, e disso também a gente está tentando, incentivando que algumas ações sejam feitas. Nós estamos tentando entender um pouco mais estes acidentes. Nós estamos tentando entender um pouco mais desse perfil, para entender de onde está vindo estes pilotos que estão entrando na aviação agrícola, para entender se realmente nós temos um problema aqui. O que é uma realidade? A frota está aumentando, e aí tem uma questão estatística. Aumenta o número de voos, aumenta a probabilidade de acidentes. Isso é estatística, né? Então a gente tem que estar melhor preparado. Então, a aptidão faz total sentido. E lógico, né, Cláudio e Joelise, tem uma questão econômica envolvida. Os valores, quando quem olha de fora e não conhece a atividade, se impressiona mesmo. Acha que já vai chegar ganhando isso, inclusive, né? Vai virar a chavezinha e vai passar a ter o contra-cheque que quem tem 10 ou 15 safras tem. E aí isso também pode ser um grande problema aqui. Eu gostei muito da sua reflexão aqui. É algo que tem nos tirado do sono. Não vou falar que eu estou perdendo os cabelos, que não tenho mais, tá? Mas está nos tirando do sono. E é uma coisa que estraga o meu dia, a minha semana, é uma notícia de um acidente na aviação agrícola. Estraga. A gente tem muito desafio para fazer agora. Quando chega uma notícia de um acidente, e quando tem óbito, então nem se fala. Parece que, sabe... Mesmo que eu não conheça, assim, que é distante, até porque eu não sou piloto, mas a gente está muito ligado. A gente está emocionalmente ligado hoje e a gente sente junto isso. Então, realmente, a gente está buscando tudo que pode fazer para minimizar isso. Não tem nada mais triste nessa atividade que você vê a família que fica. Não tem como descrever um negócio desse. Né? Eu tive poucas oportunidades de acompanhar famílias que perderam, né, filhos, maridos, né, pilotos, enfim, e é horrível isso, né? Então a gente precisa realmente discutir o tema, refletir sobre o tema. Como você falou no começo, o tema ele é duro, ele não é fácil, né? A gente precisa enfrentar ele de alguma forma, porque que bom que o setor cresceu, mas agora a gente está com um desafio gigante na mão. Joelise, o Gabriel disse aí, né? A aviação está crescendo, a necessidade de novos profissionais, a gente sabe que é alta. Você já voa aí há um certo tempo, você é instrutor, inclusive. Qual é a preocupação que você vê, né? A gente não pode, por exemplo, tolerância zero para quando se fala em perder uma vida numa atividade, seja ela qual for. E a aviação agrícola, como eu disse agora há pouco, sim, ela é uma atividade de extremo risco. Tudo tem que ser extremamente planejado, pré-voo, enfim. Qual é a alternativa que a gente tem aí a curtíssimo prazo? Isso, realmente é um assunto que me perturba realmente, igual o Gabriel falou, quando a gente tá voando e aí no final do dia a gente recebe uma notícia de que um colega caiu,
a gente precisa, isso é mais uma coisa que nos faz tirar a cabeça de dentro do avião. Por exemplo, tu vai voar sabendo que um colega caiu, então tu precisa trabalhar, tu precisa voar tá dependendo disso, mas daí tu tá com esse pensamento, pensando na família, porque muitas vezes a gente conhece, né, esse colega que caiu, então a tua cabeça tá lá, tá pensando nisso, o que aconteceu, então isso é mais uma coisa que nos precisa fazer refletir e de alguma maneira nós tentarmos nos concentrar novamente, focar no nosso voo, enfim, para que isso não aconteça com a gente também. Mas assim, eu acho que a gente precisa olhar lá para o começo na formação, nos cursos de piloto agrícola que nós estamos tendo, ver o tipo de formação que está sendo dado para esses pilotos. E além de ensinar a fazer tiro e balão, além de voar o tiro e balão lá na escola agrícola, assim como o Gabriel falou, ensinar a mostrar a realidade da aviação agrícola no começo. Não só aquilo, o auge da aviação agrícola, dos grandes aviões, dos aviões novos, das áreas boas, mas o começo da aviação agrícola, onde tu, às vezes, vai voar um avião que já é um avião mais velho, em áreas não tão boas, com as dificuldades que tu nem saberia que tu ia enfrentar, com a questão da família longe, que nem a gente fala agora no final do ano, isso é uma questão que pega muito, principalmente quando tu tá na tua primeira safra, vamos dizer, é o primeiro final do ano que tu não vai passar com a tua família, isso é uma coisa que tira a tua tranquilidade, querendo ou não, tu vai voar sabendo que tu poderia estar em casa, alguma coisa assim, tu precisa voar, se concentrar naquilo. Então, eu acho que tudo isso precisa, de alguma maneira, ser passado lá no curso do CAVAG, essas experiências de primeira e segunda safra, para que depois, sim, tu vai chegar lá na frente, vai voar aviões melhores, mas no começo, realmente, ele não é fácil e isso não está sendo falado na escola de aviação agrícola, né? Então, eu acho que... E aí o piloto chega na safra, isso tudo é uma surpresa e são mais coisas que vão tirando a atenção do voo, né? Uhum. Então, eu acho que a gente dá mais atenção também para os cursos de formação de pilotos agrícolas. É um dos pontos que precisam ser levados em consideração também em todo esse movimento que nós temos que fazer para ontem, como foi falado, para evitar que mais acidentes aconteçam, né? O Gabriel, a frota brasileira, segunda maior do mundo, ela... a regulamentação brasileira ela é muito severa, né? Tanto por parte da ANAC, por parte também dos órgãos envolvidos numa aplicação. Mas quando se fala, vamos falar aqui da máquina, né? O que regulamenta, né, a operação de um avião no Brasil, tudo é muito severo, né? A gente tem falha nessa parte ou não? Ou essa questão até então que a gente está vivendo agora, ela está relacionada a foco, distração, esse detalhe que a Joelise citou aí lá atrás, que é da formação? O que você acha? Eu primeiro concordo com você aí 100% que a nossa legislação é muito severa. Tanto, tudo que regula a aviação agrícola é muito pesado pela questão aí do agrotóxico, né? Então, tem uma regulamentação pesadíssima. E a ANAC, que faz todo o registro de aeronaves, por exemplo, é mais severo ainda. Você registrar um avião nesse país hoje é serviço... É mais fácil ligar para o Papa, agora o Papa Francisco me atender, do que a gente registrar um avião novo no Brasil. Tanto é que novos projetos de avião agrícola nasceram nos últimos anos, eles não prosperam, porque... De fato, é muito caro, a ANAC é complexo, você não avança. Tem uma questão aí de legislação, de segurança, tudo envolvido, que é pesadíssimo mesmo. Então, vejo que por aí nós estamos bem. Agora, onde é que a gente precisa discutir? E aqui não estou afirmando nada, tá? A gente precisa discutir, por exemplo, como a Joelise trouxe, o quanto o nosso tipo de formação hoje ele está adequado ao que a gente está vendo na vida real. Né, o quanto que você está tendo lá na tua sala de aula, lá do Aeroclube, do CAVAG, né, a Escola de Formação de Aviação Agrícola, é o que ele vai enfrentar quando ele chega na fazenda lá em Nova Mutum, por exemplo. O quanto daquilo que ele pegou, ele está conseguindo de fato aplicar, ou ele está tendo muita surpresa lá, porque ele não está tendo na sua formação, a formação talvez não está dando conta disso. Até um pouco disso, né? A gente começou a discutir, tentou trabalhar um pouco, a gente chamou, né, o nosso curso de atualização de pilotos agrícolas, a gente começou a ver que ele tem que ser muito maior, porque
pelo nível de dificuldade do acesso à informação, porque ele está sendo muito básico. Então, por aí, tem alguns indicativos, né? Se nós pegar os dados do CENIPA lá, dos acidentes, bate quase 90% a falha humana, que é uma decisão. Né? Ela passa por uma decisão. E aqui eles não estou julgando. Né? E eles não chegaram a essa conclusão à toa, quer dizer, foi um trabalho exaustivo. Então você tem lá que é a falha humana, porque, em tese, uma decisão é mal tomada. E aí, o que a gente precisa tirar disso, né? Tendo muita responsabilidade para tratar sobre esse tema, o quanto dessas decisões talvez mal tomadas tem a ver porque ele não sabia mesmo, porque ele não foi orientado para isso, porque a formação que ele teve não foi adequada, frente aos equipamentos que ele está tendo na ponta hoje. Né? Você imagina, como você fez a analogia, Cláudio, lá no começo com o carro, eu vou fazer uma aqui também, que é basicamente você daqui a pouco você está fazendo um curso que te ensina a dirigir um carro manual e quando você chega para dirigir é um carro automático. Até você pegar o jeito, dependendo, você não pode talvez não tenha tanta sorte, você nesse meio tempo tem um acidente. E esse acidente pode ser fatal, no caso da aviação agrícola, né? No carro você estraga o motor, né? Uma caixa ali, você vai lá e troca. Paga, alguém vai pagar. Agora, talvez com o avião, você paga com a sua vida. Então, a gente precisa ter um olhar para isso muito forte, né? Porque sim, a gente tem uma boa regulamentação, a gente tem uma regulamentação pesada, muita fiscalização, está todo mundo em cima da atividade, mas continuam tendo acidentes. Né? A gente continua tendo acidentes. Né? Então, a gente tem por mais que aumentou muito a quantidade de voos, mas independente disso, continua tendo acidentes. Então, significa que a gente continua com problemas. E esses problemas, eles precisam, como disse a Joelise aqui, de alguma forma serem sanados. Né? A gente instigou esses dias o próprio diretor da ANAC, né? Olha, diretor, na ausência de saber exatamente o que se passa, nos parece que é prudente entrar de cabeça dentro das escolas, por exemplo, a ANAC entrar para dentro das escolas. E se tiver que fechar as escolas por 30 dias para entender, que feche. Para entender o que está acontecendo, porque nós estamos falando de vidas. Aqui não é... A vida vem primeiro, o econômico vem depois. Mas eles vão quebrar. Bom, nós vamos ter que achar um jeito, em conjunto, nós vamos participar desse debate, nós vamos ter que achar uma fórmula disso. E aqui não estou botando a culpa na escola. Aqui nós estamos dizendo que alguma coisa está acontecendo, porque na ponta não está dando certo. Na ponta algo está dando errado. É interessante você falar isso, né? Porque eu não sei, claro que quando há um acidente, um incidente que envolve piloto, a investigação vai buscar toda a trajetória, a formação de um piloto. Ele se formou onde, né? Qual escola? A escola estava preparada? Enfim, tudo isso. Eu acho que se precisar fechar a escola, fecha a escola, se for o caso. O Rodrigo está chegando aqui, conforme eu disse. Alô, Rodrigo, tudo bem, meu amigo? A gente já está aqui em plena conversa aqui com a Joelise e com o Gabriel. Você está disponível para vídeo aí? Seja bem-vindo, Rodrigo. O Rodrigo deu uma travadinha na internet dele lá, mas a gente segue aqui. Bom, gente, não tinha... Você viu que não tinha condições e a gente ia ficar devendo para nossa audiência. Bom, eu tinha... Voltando lá atrás, o Gabriel, eu disse que se fosse, no caso, necessário, a gente volta na formação, discutir, rever essa formação. Mas um problema que é comum e foi relatado naquela live sobre que eu comentei agora há pouco, no início, né, onde se discutiu, inclusive o Gianni, o pessoal da ANAC comentou, a distração. Né? Hoje a gente está todo mundo com o celular na palma da mão o tempo todo, a distração. Então eu acho que a gente tem que alertar o quanto isso pode ser prejudicial e pode impactar diretamente na sua atividade, principalmente quando a gente fala de assuntos familiares. Né? Eu acho que a gente tem até que pedir o apoio da família com relação a isso. Você como piloto, Joelise, queria que você falasse um pouquinho da sua experiência recente
quando se trata de assuntos importantes que envolvem família e voo. Isso, eu acho que esse é um assunto que a gente tem que levar também para a nossa família, de deixar claro para eles o quanto, quando a gente está voando, a gente precisa estar concentrado, e assuntos sérios e delicados têm que ser tratados quando a gente está no chão, né? Porque mesmo que sejam tratados só quando a gente está no chão, quando a gente está voando, ainda é difícil desligar e se concentrar só no voo, mas ainda assim a gente precisa ter um apoio da família. E eu falo com propriedade disso porque eu sou piloto, mas o marido também é piloto, né? Então, eu me preocupo como eu voando, como ter alguém da minha família voando. Então, eu tenho essa preocupação e eu posso falar por ambos os lados, de que a gente tem que conscientizar nós e também a nossa família do quanto é importante nos manter concentrados e poder nos desligar do restante quando estamos voando, né? Uhum. De ter a tranquilidade da nossa família, como eu falei, principalmente nessa época de final de ano, quando a gente quer muito poder ir para casa e muitas vezes não pode. Então, a família também está consciente disso e nos tranquilizar de que está tudo bem, de que a gente vai voar, mas que num próximo momento a gente vai poder ir para casa. Então, fazer de tudo, a nossa parte e as pessoas, e falando de família e também falando de empresa, às vezes, né? Um coordenador, às vezes, muito apressado, te apurando, porque, querendo ou não, o celular, ele é uma distração, mas ele também hoje é uma ferramenta de... É a ferramenta de trabalho. Deu uma travadinha lá na internet da Joelise. Gabriel, enquanto ela restabelece lá, eu acho que ela falou exatamente o que muita gente pensa. Não é só distração, não é só diversão, o celular é a ferramenta de trabalho. E muitas vezes a empresa nem entende, né? O operador, o coordenador de voo ali, ele não entende que é necessário ali deixar o seu profissional focado na atividade. Tem algo que eu gosto muito de falar, de que nós não temos espaço mais para amadores aqui. Nós temos um ambiente que ele, obrigatoriamente, ele tem que ser cada vez mais profissional. E a gente está num ambiente, por isso que o tema ele é tão importante, a gente está num ambiente onde meio segundo importa. Uhum. Não é nenhuma distração inteira. Meia distração pode encerrar uma vida, né? Pois pode encerrar uma vida. Então, a gente precisa trabalhar muito esse tema. Por isso que você, inclusive, comentou isso ao longo da nossa conversa aqui. A própria forma como as pessoas daqui a pouco enxergam a aviação agrícola, olha só a parte boa, né? Muitas vezes quem vai entrar. E aí não olha muitas vezes isso que a Joelise trouxe, né? Uhum. Você passar o Natal longe da família, o Ano Novo longe da família, isso mexe com o emocional. E aí você vai voar desse jeito, você está correndo ainda mais risco de voar desse jeito. E a aviação agrícola, que é o nosso foco aqui, ela é feita de tomada de decisões. Tanto é que eu falei em algum momento aqui da maioria dos acidentes serem tomadas de decisão equivocadas que aconteceram. Uhum. E um exemplo, né, até fazendo a própria relação com a nossa conversa aqui, era para o Rodrigo estar conversando com a gente, mas a decisão tomada foi que ele não participasse, porque não tem as melhores condições da internet para poder estar com a gente. Essa é uma decisão tomada. Exato. Quando você está voando, é a mesma coisa. Você tem situações que tem que decidir não voar, inclusive. Uhum. Essa é uma decisão, porque a pressa é um problema. Tanto é que, por isso que a gente até encomendou, e a gente espera ter isso muito logo, né, nesse estudo aí sobre os acidentes, que a gente está trabalhando em cima dele, a gente identificou em alguns que é na finaleira, que é no final o acidente. Isso tem um indicativo aí. Tem pressa, tem ansiedade, você já está mais cansado, tem descuido, tem fadiga. Então, como é que a gente minimiza isso, né? É extremamente pertinente isso que a Joelise trouxe, da relação com a família, da família estar informada disso, de conseguir focar. E a coisa mais difícil que existe hoje é estar focado numa coisa só. Isso é muito difícil, né? A ciência está mostrando que é difícil. Por isso que a gente lê menos. Por que as pessoas leem menos? Porque elas têm dificuldade em ficar focada no livro. Exatamente. Ela lê um parágrafo, ela quer olhar o celular, daí ela volta para o livro. Ela tem uma dificuldade. Uhum. E aqui a aviação não é diferente, porque nós temos seres humanos trabalhando aqui, que também têm suas distrações.
Então é o grande desafio. A gente tem uma lista, como disse o Rodrigo, de desafios, mas essa questão aqui da distração do celular, da rede social, enfim, do que ele faz, pouco importa, mas a distração da ferramenta celular, como você mesmo fez no começo, né? Você chamou a Jolis de carioca, né? Porque foi ler o celular, né? Exatamente. Fui ver uma mensagem que chegou que eu achei que era importante, mas na verdade o importante está aqui. Então você imagina, né? Você tá lá, o piloto lá, depois de 60 dias trabalhando, voando, tá lá, vai decolar a aeronave, vai dar uma olhadinha no celular. Ele olha o celular e ele vê que o filho tá com febre no hospital. Nossa, como é que ele vai fazer o próximo voo? Né? Como é que condição que ele vai fazer? Ele já vai reduzir. Eu não sei falar em percentual, talvez a Joelise me ajude aqui, mas talvez 10, 20% da atenção dele já foi embora. E ele vai decolar a aeronave. Então, olha o risco que a gente tem aqui nas distrações. O quanto que retira, daria para você ter aí passar para a gente uma ideia do quanto isso te tira do foco, por exemplo, uma notícia que vem, que chega pelo celular, assim, você tá ou tá indo para a área de aplicação, né, já decolou e está indo para a área de aplicação, ou você está fazendo aí o checklist para uma decolagem ou mesmo para um pouso, o quanto isso tira da sua atenção? Naquele momento, 100%. São 1 ou 2 segundos que tu vai estar voando no automático. Mas, por exemplo, o avião que eu voo hoje são 80 metros por segundo. 1 segundo que eu tiro o meu foco daqui. Que outra coisa me chama atenção, até eu voltar, quantos metros eu já percorri? O Gabriel falou que meio segundo importa, 40 metros. 40 metros. 40 metros é o tempo de tu chegar numa rede. Ou de tu pular um obstáculo, ou de tu... 40 metros, eu vou a 5 metros do chão. Entendi. Imagina, né? A diferença então, que isso faz. Qualquer distração, né? Então, eu acho que tem que ser ensinado também na escola de aviação agrícola para os pilotos e ser alertado no curso de reciclagem dos pilotos agrícolas quanto à atenção. Porque, como eu falei, o tiro e o balão é a coisa mais fácil de tu voar quando o avião tá 100%, quando o teu equipamento agrícola tá 100%, quando tu tá tranquilo, quando o avião tá 100%, a atividade de voar agrícola, ela é muito fácil. O difícil é tu lidar com os problemas que vêm durante o dia, tanto para resolvê-los, quanto para focar no voo. Porque a gente faz aplicação, a gente está prestando um serviço para a fazenda de aplicação, então a gente está resolvendo o problema da nossa área, da lavoura, aplicando os defensivos, enfim, acabando com uma praga, alguma coisa, só que a gente está fazendo isso voando. Então, são 2 atividades. A mais importante é o voo, né? Então, às vezes, tu vai ter um problema com o teu atomizador, alguma coisa, tu vai tirar a tua atenção do voo para prestar atenção nisso, ou alguma área difícil que tu tá aplicando, alguma coisa assim, só que tu tá fazendo tudo isso voando. Então, a gente precisa lembrar de novo de que a primeira coisa e a mais importante é o voo. Depois vem a aplicação, depois vem as coisas extras, vamos dizer, o celular, o rádio, a família, enfim, as outras coisas, né? O mais importante é o voo, a segurança do voo, depois a aplicação e depois o que vier, depois que tu pode resolver quando tu tiver pousado com o avião parado lá na pista, né? E não dá para mudar essa ordem, né, de prioridades, né? Não dá. A gente acaba mudando. Outras coisas vêm primeiro, talvez a tua aplicação que não está ficando muito boa, tu precisa resolver durante o voo isso, alguma coisa de equipamento que não está funcionando 100%, que tu precisa resolver isso, só que, como eu falei, durante tudo isso, tu tá voando baixo, tu tá voando a 5 metros do chão a 80 metros por segundo de velocidade. Então, tu tem essas outras coisas para resolver enquanto tá voando, mas como eu falei, o mais importante e precisa ser falado, lembrado a nós pilotos que já voamos há mais tempo, quanto aos pilotos que estão se formando agora, e que o mais importante continua sendo o voo e a segurança desse voo. O Gabriel, eu acho que seria um belo trabalho a ser feito, até vou dar aqui uma sugestão para o Congresso, sei lá, preparar algum curso, alguma palestra com um psicólogo, alguma coisa assim, para conversar com esse pessoal, para conscientizar, porque às vezes a gente fala, tô eu aqui, um jornalista falando sobre isso, falou, o que você entende de avião? Eu não entendo nada, mas eu entendo de querer estar vivo.
Você entendeu? Então, na minha atividade, quanto mais risco envolve, mais atenção. Tem um amigo que ele é eletricista, trabalha com alta e baixa tensão, é o Pinheiro. E ele falou, Cláudio, eu não atendo o celular em hipótese alguma quando eu estou na minha atividade. Por quê? Ali eu não tenho segunda chance. Eu não tenho, eu já perdi amigos, assim, em questões de segundo ele morreu eletrocutado. E a atividade de vocês não é diferente disso, entendeu? Assim, aqui estamos falando, então, do pior cenário possível para a gente, que é a questão de vir a óbito voando agrícola, né? Mas nós temos todas as outras, tudo que vem antes disso, né? Um acidente que, talvez uma empresa que tenha 1 ou 2 aviões, que tenha um pequeno incidente por causa de um descuido, alguma coisa, um pequeno incidente pode acabar fechando uma empresa de aviação agrícola, sim. né? Que traz sustento para tantas famílias. É. Outro ponto, a questão do seguro dos aviões agrícolas, né? Uhum. Que também vem dificultando bastante, ficando muito mais caro. Então, os acidentes, como eu falei, o pior cenário possível é nós pilotos vir a óbito, mas antes disso tem todos os outros problemas que esses acidentes estão trazendo para a nossa aviação, né? E esses dias teve um incidente com um agrícola, foi pousar, foi desviar de um cachorro, acabou saindo da pista, bateu a asa numa árvore, num poste, enfim. Aquele avião ali, com certeza, ele vai ficar um bom tempo na recuperação, né? No conserto. Se você, como você disse, foi uma distração. Né? Foi uma coisa que entrou na pista, uma pista que não é controlada. Então, olha só quantos fatores envolvem a atividade que o piloto tem que estar 200% focado naquilo, não pode mudar. O cara já estava no solo, não teve como retomar o voo, mas enfim, são todos esses fatores. Então, por isso que eu digo que quando você chega numa área de voo, de aplicação, você tem que conhecer muito bem aquela região, fazer ali, sei lá, um reconhecimento e eliminar todos os fatores que podem trazer problema. Né? E colaborando aqui, Cláudio, nisso, né, tem algo que eu insisto muito, né, eu falo muito, alguns pilotos até me questionam, né, onde eu digo o seguinte, o piloto tem que estar envolvido 120% dentro da atividade. O que eu quero dizer com isso? Ele tem que acompanhar a manutenção da aeronave. Ele tem que saber tudo que é feito naquele avião, do início ao final. Ele não pode só, fez o voo, pousou, guarda o avião, vai embora, tira férias 3 meses e volta. Eu não consigo entender esse negócio. Óbvio, todo mundo tem que tirar férias, todo mundo precisa descansar e tá tudo certo. Não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo que ele tem que fazer parte de todo o processo. Isso ajuda na segurança. Ele vai saber exatamente o que foi feito, como foi feito, dar opinião, porque ele tem muita experiência, inclusive, porque ele está voando aquele avião. Então tem que fazer parte disso, tem que acompanhar tudo. Tem que conversar lá com o auxiliar de pista, conversar com o cara da segurança, com o agrônomo. Precisa fazer parte dessa operação, por isso que chama-se o comandante. Não é só para voar. Ele tem que comandar toda a operação, tem que fazer parte disso. Isso ajuda, né? Eu não tenho nenhuma dúvida disso, que isso vai ajudar muito no resultado final, que é evitar incidentes, como a Joelise disse, né? A gente acabou se atendo aqui, obviamente, nos óbitos, que é o que mais assusta, logicamente, mas a gente tem muitos incidentes que podem ser evitados, né? Se a gente tiver um melhor planejamento. A gente precisa ter um checklist, um pré-voo melhor, a gente precisa planejar mais. A gente tem que sair do amadorismo. A gente tem que evitar, eu tenho dito todos os dias, a gente precisa evitar todo dia o que está na nossa mão. O que está na nossa mão, que a gente consegue evitar, a gente tem que fazer. A gente tem que planejar, a gente tem que colocar mão nisso e evitar, e mitigar esse risco. Obviamente, você não está livre de um acidente, mesmo fazendo tudo perfeito. Você não está livre de um acidente todo dia, né? Que você sai de casa. Agora, se você fizer tudo certo, planejar, ter tranquilidade, descansar direito, se alimentar direito, ter o emocional adequadamente aí, alinhado, como você disse, né? A gente precisa trabalhar isso com um psicólogo, inclusive, né? A gente precisa trazer isso mais ainda para dentro da aviação agrícola. A gente está vendo as empresas fazer isso, tem que fazer mais. A gente precisa mais disso. Tem que ser uma realidade, né? Porque não é fácil, é pesado. Se fizer tudo certo, a probabilidade é que os incidentes e acidentes diminuam. É uma probabilidade estatística disso acontecer. O Joelise, você, como eu disse, você é carioca,
Você é gaúcha, tá longe da sua família, você teve que lidar com isso, né? Você não saiu da sua casa lá no Rio Grande do Sul e foi encontrar um palacete para você trabalhar durante a sua área né, da sua temporada. Você não tem todo o conforto que você tem na sua casa. Ou hoje você pode até ter, mas você não tinha no início da carreira, né? Então Com certeza. é importante que as pessoas tenham consciência disso também e que não deixe que isso afete o seu voo. Com certeza. E eu tenho uma situação que é exatamente isso. Eu me lembro, segunda, terceira safra, há muitos anos atrás, eu estava voando no Goiás, minha família veio do sul para o Goiás, eu iria pegar folga, já tinha programado, era época de Natal, final do ano, não me recordo bem, eu iria pegar folga, no meio da minha operação, última área ali e tal, o coordenador me liga, a folga foi cancelada, eu iria ter que voar. Fiquei chateada, decolei, naquele voo peguei uma rede. Então, assim, isso é muito claro para mim até hoje. Graças a Deus não teve dano no avião, o fio arrebentou, era uma rede velha, enfim. O fio arrebentou, deu tudo certo, graças a Deus mesmo, pegando a rede. Só que, assim, foi completamente claro para mim que eu decolei com a cabeça totalmente fora do avião, por um motivo de externo, e poderia ter sido um acidente, graças a Deus não foi, mas assim, eu estava bem até então, recebi a notícia, não iria ter a folga do final do ano para encontrar minha família, decolei e peguei a rede, uma rede que eu conhecia, que eu sabia que eu estava ali, que eu já tinha pulado, naquele tiro eu não lembrei da rede. Então, assim, até hoje, isso, graças a Deus, serviu de alerta para mim. Então, sempre quando eu tenho alguma coisa assim que tira a minha atenção, eu lembro desse episódio que aconteceu comigo, para que não aconteça novamente. Mas então, assim, é muito claro isso. Isso e por isso que eu falo, não só da família, mas também da empresa, de evitar tirar a atenção do piloto enquanto ele ainda não terminou os voos dele, a área dele, enfim. Esperar até o final do dia, esperar ele parar de voar para daí sim comentar sobre o próximo dia, como que vai ser a próxima programação e tudo mais. Mas o pessoal de solo também ajudar os pilotos, enfim, a manter o foco no voo durante a operação, né? Eu acho que essa sua experiência, Joelise, ela traduz exatamente a nossa preocupação e tudo que a gente quer evitar, né, Gabriel? De agora em diante, e essa sua experiência, eu acho que ela serve muito de exemplo, né, do que não pode acontecer durante o voo. O piloto não pode estar com a cabeça fora do cockpit. Exatamente. Por isso que esse debate que você propõe aqui, né, do foco, da atenção 100% na atividade é fundamental, e me parece que a gente precisa investir todos os nossos esforços aqui, tudo que a gente possa fazer para a gente acabar com essa série, né, de incidentes que a gente está tendo, incidentes e acidentes na atividade. A gente precisa acelerar esse processo, realmente, de sensibilização de todos os envolvidos, né, da fazenda, das empresas, dos pilotos, dos empresários, enfim, das escolas, né, de todo mundo que está envolvido, porque nos interessa que todo mundo fique bem e possa voltar para casa. Mas a Joelise deu um exemplo agora aqui que ele traduz o que nós estamos conversando aqui o tempo todo, como isso é desafiador, como é difícil. Estava tudo bem, estava tudo certo, até que ela recebeu uma informação que ia ter que, enfim, trabalhar um pouco mais, aí 1 ou 2 dias, não sei, e aí você daqui a pouco quase tem uma fatalidade, né? Você enrosca numa rede lá e daqui a pouco você não volta mais para casa. Então olha o cuidado que tem que ter aí. Bom, eu acho que com esse exemplo, né, com essas palavras do Gabriel, fica aqui esse alerta, fica aqui um convite para todos para refletirem sobre esse tema, né? Principalmente para você que está aí, principalmente em experiência, que ainda não está com a mão firme no seu instrumento de trabalho, no seu avião, na região que você está operando. De repente você está operando numa região totalmente diferente daquela que você fez o CAVAG, né? A região que você fez lá, uma região plana, tranquila, sem obstáculos. Aí você vai voar numa região totalmente diferente. Então é aí que você precisa redobrar toda a sua atenção para que você fique com a cabeça exatamente ali, na operação, na pilotagem do teu avião, da sua vida, né? Porque ali é a sua vida. Então, eu queria
convidar vocês para que, né, se de repente você tem uma sugestão, passe para a gente aí. Vou deixar o e-mail, o site do SINDAG, o e-mail do SINDAG. Até se você quiser trocar uma experiência, contar a sua experiência, entre em contato com a gente. Vou deixar o nosso e-mail aqui também, né, para que a gente possa fazer com que essa reflexão chegue o mais longe possível, né, que atinja aí todos os profissionais que estão em atividade e aqueles, principalmente aqueles que queiram, que desejam, que ensejam entrar para a aviação agrícola. Eu acho que é muito importante que você tenha aí a aptidão, né? Você pode ter condições e qualificações para ter a sua certificação, mas será, aqui é uma pergunta que eu lhe faço, será que você tem aptidão para voar agrícola? Eu acho que isso é uma reflexão que você tem que fazer. E se você está disposto a abrir mão também, por exemplo, de passar longa temporada longe de casa, longe da família, né? E abrir mão de datas especiais, aniversário, Natal, Ano Novo, porque nem sempre você vai estar junto aos seus, né? Então é importante que você faça essa reflexão. E eu tenho certeza que o SINDAG, Gabriel, vai levar até o Congresso sugestões e até formas de mitigar isso que a gente está fazendo aqui, principalmente com relação ao foco no voo. Com certeza. Sempre foi um tema importante, prioritário, mas realmente vamos pegar os últimos 45 dias de 2024 foram muito ruins na questão dos acidentes, então isso realmente acendeu um alerta mega vermelho nesse sentido. Então a gente tem uma série de ações programadas e mais as sugestões que vierem. A gente precisa de união aqui, a gente precisa sim conectar esforços. A gente está preparando aí para a última semana de janeiro uma super programação sobre segurança, semana de segurança, no meio da safra, inclusive. O pessoal queria esperar passar a safra, mas a gente também não dá para esperar. A gente precisa realmente aproveitar a tecnologia disponível. Tem uma proposta aí que eu inclusive vou rodar bastante nesse sentido, né? Trabalhando em cima desse tema. A gente precisa realmente da sensibilização de todos os envolvidos. Já não tem uma receita pronta. Imagina que nem o órgão maior, que é a ANAC, tem uma receita pronta. Quem dirá nós vamos ter uma receita, mas a gente sabe que dá para fazer alguma coisa. Né? Não dá para ficar assistindo isso como está. Então a gente precisa sim aproveitar os contatos com as pessoas, nossa capacidade de articulação, nossa capacidade de levar informação e incentivar todos que, mas eu já faço meu voo, já está tudo organizado. Então organiza um pouco mais, seja ainda mais seguro, seja mais precavido ainda para evitar. Vamos evitar, vamos trabalhar para evitar. Fala isso para os seus colegas. Você tem experiência? Pega o mais novo, então, e orienta o mais novo. Para que realmente a gente tenha, quem sabe, os mais jovens. A gente está vendo muito acidente com jovens, né? Que a gente possa ter esses mais jovens, quem sabe, mais preparados, então, para, no momento de crise, saber reagir, porque a crise, ela existe. Então, que nas crises eles possam saber reagir. Então, a gente precisa, sim, a gente vai trabalhar muito. E vamos usar aqui, Cláudio, dos seus canais de comunicação, né, que você tem, da sua capacidade também para divulgar o tema. Você tem sido um grande parceiro do setor nos últimos anos para que essa informação chegue. Chegue nas usinas em São Paulo, chegue nas fazendas do Mato Grosso, chegue em Rondônia, chegue no Amazonas, enfim. Porque a aviação cresceu, está no Brasil inteiro. Tem gente voando no Brasil inteiro. Tem mais de 3 mil pilotos nesse país e vai ter mais. Mas a gente tem que parar de ter acidente e incidente. A gente precisa diminuir isso de alguma forma. Então a gente precisa trabalhar muito isso. Eu acho que, assim como a Joelise segue um checklist para acionar a turbina do equipamento que ela voa, que é um 602, tem um checklist, não tem, Joelise? Você tem que fazer. Tem um checklist. Então, que tal você criar um checklist ou um protocolo para que você... agora eu vou voar, né? A partir desse momento eu vou seguir esse protocolo. Então eu tenho um protocolo de voo e depois o checklist de acionamento. Então eu só vou sair desse envelope quando eu pousar e estiver fora da cabine do avião, quando estiver com os pés no chão. Então eu segui o checklist de acionamento, de voo, de pouso, pousei, agora eu fechei, né?
criar um envelope que envolva esse protocolo. Ah, esse protocolo envolve colocar o celular no modo avião? Envolve. Então vai lá, coloque o celular no modo avião para que ele não seja uma distração que pode lhe causar aí, sérios problemas, inclusive tirar sua vida, ou mesmo, isso na pior das hipóteses, ou mesmo no caso do exemplo que a Joelise deu, que é uma empresa pequena que tem 2 aviões, perde um, fica com 50%. Isso pode afetar, inclusive, a saúde financeira da empresa, levando até a saída da atividade. Mas isso é o de menos. Dinheiro se conquista, mas nós não podemos mais nos dar o luxo de perder pilotos jovens, né, por esse tipo de problema, não é isso? Exatamente. Igual eu falo, é conscientização para a classe e para mim mesmo, que estou voando, voei hoje, vou voar amanhã, enfim, mas a conscientização de se concentrar, como eu falei, no voo, na questão do voo, em primeiro lugar, da gente voltar aquele pensamento de PP mesmo, de focar no voo, velocidade, altitude, toda a experiência de avião mesmo, não ser aplicação, não ser toda a operação agrícola, mas do voo mesmo, que é o que eu tô, assim, que eu venho pensando comigo enquanto eu estou indo para o hangar, enfim, da conscientização de voo, de focar no voo, porque eu sei que isso vai me trazer mais segurança. Tá certo. Gabriel, queria muito agradecer você por ter debatido com a gente esse tema tão importante, né? Que é a segurança dos nossos pilotos e também esse alerta que a gente acaba fazendo aqui para que eles repensem aí quando estiverem a bordo aí de sua ferramenta de trabalho, né? Que ali é a sua casa naquele momento. Então ele tem que ter uma atitude diferente do que ele normalmente tem aí dentro de um carro, que nem deveria ser diferente, deveria ser o mesmo cuidado. Mas eu acho que a gente tem que passar essa mensagem. Obrigado pelo convite, né? E parabéns por escolher esse tema, para a gente começar o ano trabalhando com ele, né? Me sinto honrado de estar aqui. Tô longe de ser um conhecedor, mas a gente vive isso, né? Estou há 9 anos como executivo do SINDAG, né? Estou muito longe de entender sobre aviação, mas me incomoda muito os acidentes, me incomoda realmente, né? Como ser humano, assim, me deixa... corta o coração de ver as famílias que ficam, isso realmente dói, assim, na gente. Né? Porque, Gabriel, na verdade, eu acho que a gente acaba sendo, independente da sua atividade principal, você como executivo do SINDAG, você engenheiro agrônomo, cara, é tudo a nossa família, a gente tá junto há tanto tempo, então se tornam membros de nossa família, e isso mexe muito com a gente, porque além de tudo a gente fica pensando como resolver isso, como mitigar, como evitar isso. Como a gente está falando de membros da família, então por isso que incomoda. Joelis, obrigado, viu? E aproveitar para agradecer também aqui, só mais um recadinho, passo para a Joelis, e agradecer aqueles pilotos, né, agrícolas que usam, né, suas redes sociais, enfim, para divulgar boas práticas, para sensibilizar os outros também, que a gente possa massificar isso, né? Que todos possam aproveitar suas redes no momento de descanso, né, para poder divulgar as coisas positivas e sensibilizar os outros. Tá? Obrigado e bom trabalho. Obrigado, Joelise. Eu que agradeço vocês trazerem isso, botar esse assunto assim aberto a toda a comunidade aeronáutica, a comunidade agrícola, enfim. E como a gente falou, trazer esse assunto pode salvar vidas, trazer esse assunto deixa a nossa atenção mais elevada, e isso é muito importante. Então, eu só tenho a agradecer, vamos buscar soluções e para deixar a nossa aviação agrícola feliz, que a gente possa voar a safra toda tranquilos, enfim, começar e terminar a safra em segurança e poder voltar para a nossa família. Pousar de forma segura e voltar para os braços da família. Pessoal, muito obrigado e a gente vai se falando aí. Eu vou cobrar aqui da Grazi do Castor essa prosa com o Rodrigo, que eu acho que é muito importante tê-lo aqui também, uma vez que ele também tem muita experiência, é um empresário e ele pode opinar bastante sobre esse tema, que eu tenho certeza que vai agregar muito, levar muita informação positiva para toda a comunidade da aviação agrícola. Pessoal, muito obrigado e até a próxima. Um abraço, obrigado. Hora da prosa.